Beleza, turma? Vamos lá, então. Ó, Tapaiane, artigo 45, tá bom? Conversão das penas das penas restritivas de direito. Na aplicação da substituição, que nós estudamos no 44, né? Previstos na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. A prestação pecuniária, que é a primeira lá restritiva de direito, tá ok? Consiste no pagamento em dinheiro, sabe, à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pela vítima ou pelo juiz, não inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, sem incidentes os benefícios. Turma, primeira coisa que a gente precisa tirar aqui do parágrafo 1º, né? A destinação, dona Juste, tá ok? A pena pecuniária, né, que é uma pena restritiva de direito, ela vai ser destinada aí, ó, ou para a vítima, ou seus dependentes, entidade pública ou privada com destinação social. Turma, isso aqui ocorre muito, né, quando tem aí as perdas e danos, quando uma vítima morre, né, quando alguém, né, o agente comete um homicídio, o juiz já condena ali, né, em pena pecuniária, como forma de reparação por eventuais danos, ok? Tanto dano moral quanto dano civil, dano material, tá? Por isso que a parte ali, ó, no final fala assim, ó, o valor pago, Sávio, será deduzido do montante, ou será descontado, né, de eventual condenação em reparação civil. Então, o que acontece muito, né? A vítima, né, de um homicídio culposo, atropelamento aí, tá? O fato de ser culposo não impede que a família entre lá no cível com uma ação de danos morais, tá bom? Sendo condenado lá danos morais, danos materiais, lucros cessantes lá no cível, e se porventura ser convertida, né, haver aí o juízo criminal estipular uma prestação pecuniária, sabe? Esse valor da prestação pecuniária será descontado lá do montante do cível, se caso for condenado também, né? Se a família buscar essa reparação, tá? Então, ela tem essa natureza de reparação de eventuais danos, tá? Por isso que é destinado aí para a vítima também, pode ser destinado para a vítima. Tranquilo? Segunda questão, turma, a ser observado. A margem, né? Que o juiz tem uma margem aí, ó, entre um salário mínimo e 360 salários mínimos, ele vai usar aí do critério da livre convicção dele dentro de um juízo de razoabilidade. Tranquilos, turma? Alguém tem alguma dúvida aí? O que vocês me falam? Posso prosseguir? Tafaiane, Sávio, dona Juste, posso prosseguir? Pode, professor, tranquilo. Pode sim, professor. Então, beleza. Ó, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar os dois de uma vez. Parágrafo 2º, parágrafo 3º. Ó, turma. Parágrafo 2º, já está aí, ó. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, tá ok, turma? Aqui, como eu falei, ou pode ser de natureza reparatória, né, no sentido de danos morais, ou danos materiais, tá ok, turma? Então, a natureza vai depender do que estiver envolto ali na prática do crime, né? Pode ser uma reparação por danos morais ou uma reparação
por danos materiais, tá? Então, a natureza dessa prestação pecuniária vai depender muito do que, né, aconteceu ali no cenário do crime, tá? Então, tem essa variação aí de natureza, tá ok, turma? Uma coisa muito importante, turma, o direito penal brasileiro, essa prestação pecuniária, ou Tafayane, ela não tem natureza, tá bom, de substituição da responsabilização criminal, tá? Ela não tem essa natureza. Se vocês puxarem aí na memória de vocês, deixa eu tomar uma água aqui no meu copo de alumínio. E como é bom beber água em copo de alumínio, né? Vocês são todos novos aqui, todo mundo novo. Vocês não beberam água em filtro de barro, né? Filtro de barro com copo de alumínio é a combinação perfeita, turma. Tá, mas, turma, se vocês puxarem na memória, sabe, vocês vão lembrar aí que quando o Michael Jackson teve alguns problemas dele lá, né, com a justiça, ele sempre era noticiado assim, desculpa, turma, o Michael Jackson pagou tantos milhões para a família não levou o processo para frente, e processo grave, né, de pedofilia, né? O Michael Jackson e a família fizeram um acordo de tantos milhões e a família não vai levar o processo para frente. Turma, isso daí é uma prestação pecuniária, né, paga diretamente à vítima, tá? Ou seus dependentes, né? No Brasil, ela não tem essa natureza de substituição, Daniele, da responsabilização criminal, tá ok? Ela tem natureza reparatória, tá bom? Então, ou podendo ser natureza material ou moral, tá bom? Mas não tem essa natureza de substituir, de negociar, sabe? O fulano está sendo acusado de pedofilia, ele vai lá e paga para a família para não tem, tá ok? Vocês vão ver lá em processo penal, né, que a ação penal ela é indisponível, né, com as exceções ela pode ser disponível, pode ser privada, mas a regra nesses crimes mais graves, que ela é indisponível, mais graves que ela é indisponível. O que isso significa, sabe? Que o trâmite dela é obrigatória, tá bom? Mas nós vamos ver isso mais para frente. Beleza, turma? A perda de bens e valores pertencente aos condenados dar-se-á ressalvada a legislação especial em um favor do Fundo Penitenciário Nacional e seu valor terá como teto o que for maior o montante de prejuízo causado ou, né, do provento obtido pelo agente ou terceiro com consequência da prática do crime. Turma, duas questões aqui, tá bom? A perda de bens e valores pertencentes ao condenado ressalvada a legislação em favor do fundo. Aqui o legislador já está tratando, pessoal, do confisco de bens, tá bom? Esses leilões aí, né, do pessoal da Lava Jato, tá ok? Casa em Mangaratiba, lá do governador do Rio, isso tudo é revertido em favor do fundo penitenciário, tá ok, turma? Em favor do fundo penitenciário e terá o seu valor como teto, né, o que for maior. Então, Daniel, qual que é maior? Né, o montante do prejuízo causado, que no caso da Lava Jato era por esse daqui, tá bom? Verificava qual tinha sido o impacto ali, né, da lavagem de dinheiro, enfim, da propina, do prejuízo aos cofres públicos, ou do provento, né, aquilo que realmente o agente criminoso obteve com a prática do ilícito. Isso daqui, essa segunda forma, ocorre muito no tráfico de drogas, né? Verifica aí, né, qual foi o ganho dele no tráfico de drogas para verificar o valor desses bens, tá ok, turma? Então, duas coisas aí a gente observar. O confisco de bens, sabe, já não é mais para a vítima, tá bom? É para aqueles crimes, né, onde de alguma forma lesou a administração pública, então é revertido para o Fundo Nacional, né, Penitenciário, para assim ser revertido,
né, para o sistema carcerário, tá? E tem essas duas modalidades, né? Primeiro, como a gente viu aí, terá com relação ao prejuízo causado. Não tendo causado prejuízo à administração pública, veja, né, qual foi o ganho obtido com o ilícito. Tranquilo, turma? Então, é só esse o cuidado aí de ter no parágrafo 3º. Posso prosseguir? Tranquilos? Tranquilo, professor. Então, beleza. Então, vocês estão me dando ok. Ó, deixa eu colocar aí, prestação de serviço à comunidade. Deixa eu pegar aqui, Sávio. É ruim sentar na lousa, né, turma? Eu não gosto de dar aula sentada. Tenho a sensação que o negócio não é produtivo, sabe? Mas antes assim do que deixar de dar aula, né? Mandar tudo aqui logo. Terceiro, parágrafo 4. Colocando o artigo 46 todo, turma, que a gente não... Ó, mandei, turma. Ó, parágrafo 46, turma. Ah, tá. E sabe, né, qual que é a dinâmica, turma? Ó, vocês viram lá que o 44, né, o 43 citou, sabe? Ele só citou, tá ok? Quais são as penas restritivas de direito? O 43. Ó, prestação, perda de bens, só citou, tá ok? O 44, o legislador colocou a dinâmica, tá ok? 44, né, e os parágrafos, até o parágrafo quinto, ele colocou qual que é a dinâmica para realizar a substituição. A partir do 45, turma, né, ele já vem tratando, Otafaiane, das espécies, tá? Ele trata da prestação pecuniária, do confisco de bens, né? Que foi o que a gente já conversou. Então, essa foi a dinâmica que o legislador deu para o texto, tá bom? No 43, ele só lança, né, quais são as espécies. No 44, ele fala quais que são as regras para substituição. E a partir do 45, ele já vem tratando espécie por espécie. Nós já tratamos aí da prestação pecuniária e da perda de bens e valores, o confisco, e agora a gente vem aí para a prestação de serviço à comunidade. Ele já vem detalhando o que ele falou lá no 43, tranquilo, turma? Só para vocês compreenderem qual que é a dinâmica aí. Tá bom? Olha lá, ó. A prestação de serviço à comunidade, sabe, ou a outras entidades, é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Então, turma, aqui, ó, um marco, ok? Pena superior a 6 meses, beleza? Apenas sendo superior, é possível aí aplicar, né, vislumbradas outras condições do 44, aplicar a pena, a substituição da pena, tá bom? A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, turma. Ele não vai receber por isso, tá bom? Ele não vai ter nenhum proveito econômico dessa pena privativa, dessa pena do 46 de serviço à comunidade, tá? Isso aqui geralmente, turma, acho que eu falei aula passada, né? É cumprido em batalhões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, tá bom?
camarada ajuda ali na manutenção, né? Ou em asilos, se dependendo do crime que ele praticou, né? Então, geralmente os serviços são dessa natureza, tá bom? As tarefas que se referem ao parágrafo primeiro serão atribuídas conforme aptidões do condenado, devendo ser cumprida a razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixados de modo a não prejudicar a jornada de trabalho. Então, turma, o parágrafo segundo, o Sábio, ele coloca aí a natureza subsidiária, né, da prestação de serviços à comunidade, tá ok? Se o agente ele tem um emprego, não pode prejudicar ali, né, o horário de trabalho. O que acontece muito, turma? Acho que até falei isso na aula passada para vocês. O camarada vai, em vez de ficar, desculpa, turma, indo 5 vezes por semana, né, e cumprir só 1 hora, é comum ele ir só ao sábado e já cumpre as 5 horas, tá bom? Isso daí é combinado ali com as entidades onde ele presta serviço sem problema algum, tá bom? Só não pode ultrapassar o limite de 5 horas semanais, beleza? As tarefas que se referem ao parágrafo primeiro serão atribuídas conforme aptidões, bacana. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena fixada. Aqui, turma, está falando só com relação ao lapso temporal, né? O tempo que ele vai cumprir essa pena privativa de liberdade, tá ok? O parágrafo 4º aí é bem direto, né? Sendo superior 1 ano, né? A pena fixada, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva, ou seja, a prestação de serviço à comunidade, em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa fixada. Então, turma, é o seguinte, sendo a pena maior de 1 ano, né, maior de 1 ano, e a pena fixada, né, ele poderá cumprir o tempo de prestação de serviço do seu modo, tá ok? Do seu modo. Mas nunca, né, vírgula, tem uma vírgula aí, mas nunca inferior à metade. Ou seja, se ele foi condenado a 1 ano e meio, sabe? Vamos colocar aí 2 anos, para ficar melhor de conta aqui. Eu estou sem quadro, sem lousa. Daniel, ele foi condenado a 2 anos. Atendeu o primeiro requisito lá, pena superior a 1 ano, tá bom? Ele vai estabelecer qual é o ritmo que ele vai cumprir essa pena privativa de liberdade, essa pena de prestação de serviço à comunidade, tá bom? A parte final ali fala o seguinte, Daniele, nunca inferior à metade da pena fixada, ou seja, ele não vai poder cumprir essa prestação de serviço em 8 meses, porque 8 meses é inferior à metade da pena fixada. A pena fixada foram 2 anos. Mas ele pode cumprir, Daniele, em 1 ano e 1 mês, em 1 ano e 2 meses, em 1 ano e 3 meses, tá ok? Ele que vai estabelecer o ritmo aí, tá bom? É facultado, né, ao condenado, como vocês viram aí, tá? Esse lapso temporal. Então, só tomar muito cuidado aqui. Primeiro, a pena precisa ser superior a 1 ano, sabe? Ok? E, sendo superior a 1 ano, é o primeiro critério, e o tempo que ele vai poder, né, cumprir essa prestação de serviço não pode ser inferior, abaixo, da metade da pena aplicada. Batata. Se ele foi condenado a 2 anos, a metade é 1 ano. Ele não pode cumprir, né, essa prestação de serviço em 8 meses, em 11 meses, tá ok? Sempre superior a 1 ano, tá ok? Que é a metade da pena imposta. Tranquilos? Esse parágrafo 4º pode ser que por ter conta aí, fica com dúvida. Se tiver, pode falar, turma. O que vocês me falam? Posso prosseguir? Pois aí, no caso, é 1 ano e a metade, né, professor? Nunca inferior à metade, né? Isso, é isso, sabe? Nunca inferior à metade. Pega a pena dele, que ele pegou, né? 2 anos, 3 anos, ok? Acima da metade, ele pode escolher até quando ele vai cumprir, né?
essa pena, essa prestação de serviço. Lembrando, nunca inferior à metade. Ok, turma? Ok. Beleza. Deixa eu pegar aqui, cadê? Deixa eu ir para 47. E... aqui, vamos lá. Eu gosto de tirar esses negócios das leis aqui, turma, que fica... Ó, mandei aí, turma. Ok? Turma, agora nós vamos tratar da interdição temporária de direitos, tá? As penas de interdição temporária de direitos são proibição do exercício do cargo, função ou atividade pública, bem como do mandato eletivo, tá ok, turma? Aqui são para aqueles crimes, né, que guardam estreita relação com o exercício funcional, sabe? Tá bom? E vocês estão vendo aí, ó, que é proibição do exercício do cargo, né? Tá bom? É um desdobramento do artigo 92, turma, que nós vamos ver ainda esse semestre, tá ok? Na última aula, que são os efeitos da condenação, né? Um dos efeitos da condenação, Otafaiane, é a perda do cargo, tá ok? Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa da habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Mesma questão, turma, né? Se ele estava ali, se o crime que ele praticou guarda relação com esse exercício da profissão, né, que ele tinha, ele também, se depender alguma coisa, né, claro, se tiver algum vínculo com a administração pública, né, com o poder público, ele também vai ser proibido de exercer aquela profissão, né, aquela atividade ali. Mas sempre lembrando, turma, precisa guardar relação com o crime que efetivamente ele praticou, tá ok? Crimes eleitorais aí, onde, né, o agente faz valer, né, de algum cargo que ele ocupa na esfera, no Poder Judiciário, enfim, depende muito de cada situação, mas o que só chamar a atenção para ele perder, né, o exercício do cargo, como fala no inciso 1, ou o exercício da profissão aqui que precisa de autorização do poder público, o crime precisa guardar relação aí com esse próprio exercício da função. Uma coisa que acontece muito, né, taxista, aqueles donos de vans, sabe, né, que precisa de autorização do poder público, né? Se ele cometer algum crime ali em função desse exercício, aquela autorização vai ser cassada e ele não vai poder exercer aquela determinada profissão, ok? Então, o 1 e o 2 diz relação a isso daí, tá? Suspensão da autorização ou da habilitação para dirigir veículo, caso aqui, né, sabe, deve estar acostumado aí já, irmão, né, da embriaguez ao volante, tá bom? Da embriaguez ao volante, proibição de frequentar determinados lugares, né, turma? Aí, aqui já não tem mais natureza de medida cautelar, tá bom, turma? Aqui já é uma condenação mesmo, já é uma pena restritiva de direito, tá ok? Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos, isso daqui, né, turma? É uma coisa que a gente precisa conversar, porque nós temos muitos crimes aí, né, muitas contravenções penais, que as penas, sabe, são insignificantes, né? E como vocês viram aí,
a pessoa fala assim, mas eu não vou preso. Bacana, tranquilo, a gente estudou aí na aula passada, retrasada, né, que a pessoa, Daniela, ela só fica presa, né, no fechado, se a condenação dela for acima de 8 anos, né? Nós já vimos aí lá no 33. Mas, né, a depender aí da pessoa, né, se não é pessoa voltada para o crime, esse inciso 5 aqui, né, ele é pesado, né? Ele é muito pesado. Às vezes isso aí pode parar a vida da pessoa por um momento aí, né, de ser travado. Sabe, você falou que tá cortando o áudio? O 5 cortou, professor. Tá. Eu estou falando aí da proibição de inscrever-se em concurso público, avaliação ou exame público. Estão ouvindo? Sim. Melhorou agora? Melhorou. O que eu estava falando, sabe, é que nós temos muitos crimes, né, no ordenamento penal brasileiro, que as penas são pequenas. Realmente, ninguém vai ficar preso, né, por essas penas. Como vocês viram, nós já vimos nesse semestre, lá no artigo 33, a pessoa só vai para o fechado penas superiores a 8 anos. Mas a depender da pessoa, se não é uma pessoa voltada para o crime, Daniele, né? Esse inciso 5 aqui, ele tem um peso muito grande, né? Às vezes é uma pessoa ali que cometeu alguma bobeira ali, isolada, e ela pode ficar proibida de prestar concursos públicos, né? Dependendo da pessoa, claro, né, turma? Isso aí não é a regra, né? É a exceção. Então, essa última aí, restritiva de direito. Tranquilo? Alguma dúvida, turma? Posso prosseguir para a última aí? Pode. Então, beleza. Estou mandando aí, ó. Restritiva de direito. A última, sabe? Ó, a última, turma, limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias, tá bom? Em casa de albergado ou em outro estabelecimento adequado, tá bom, turma? Então, ele tem ali, né, o seu direito de vir restringido, tá ok? E ele precisa ir passar o final de semana ali na casa de albergado. Mas como nós conversamos lá no 33, turma, essa daí é uma realidade, não é toda cidade, sabe, que tem casa de albergado. Quando tem, né, que é o caso de Cuiabá, está super lotada, tá? Não dá para atender todos os reeducandos que estão cumprindo pena, tá bom? E acaba que o camarada, essa restrição essa limitação de fim de semana aí, fica prejudicado, tá? Geralmente coloca aí um recolhimento em casa, tá? Mas não é cumprido da forma do artigo 48 por uma questão de estrutura meramente, tá bom? Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas, né? É um desdobramento do que eu falei, turma. Na prática, isso daí está longe de ser praticado, tá bom? Não tem estrutura mesmo, o Estado não tem estrutura para fazer valer isso daí na íntegra, assim como a gente viu lá no artigo 33, né? Não tem como, tá bom? Turma, alguma dúvida aí? Tranquilos? Esclarecido, professor. Turma, eu vou fazer o seguinte com vocês, tá bom? Por minha pura responsabilidade,